bem? Paz do Senhor. Gente, esse é o primeiro vídeo do canal. E eu fiz aqui, ó, tá vendo? Apóstolo Paulo contra o Platão, né? É uma inteligência artificial que eu meio que criei a personalidade, os conhecimentos, né? Eu programei a inteligência artificial para ter os mesmos pensamentos, ter o conhecimento, por exemplo, do apóstolo Paulo. Eu meio que clonei um apóstolo Paulo, entendeu? E clonei um Platão, né? Aí o Platão tem as ideias dele, né, de mundo, de Deus, essas coisas todas, e caverna, ele tem essas ideias dele, e o apóstolo Paulo tem as ideias dele de Cristo, né, de Deus, das experiências, das missões, ele, enfim, cada um com a sua ideologia, com a sua história, com o seu entendimento. E aí eu botei os dois. Gente, não liga pra minha cara não, que o som vai dar 4 horas da manhã. Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui no canal. Na verdade já tem um vídeo já que eu já fiz, né? É uma pregação, é uma mensagem de Deus muito forte. Só que eu vou postar pra vocês outro dia, né? Inclusive isso aqui, gente, eu nem vou postar tanto esse tipo de vídeo assim, entendeu? Só que eu achei muito interessante, muito interessante. Vocês vão ver com o decorrer do debate, eles debatendo, conversando, uma inteligência conversando com a outra, e elas tentando se entender, tentando haver uma compreensão de ambas as partes. É muito maneiro, é muito interessante ver isso, né? Então, eu vou lançar esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Acompanhe até o final. Eu tenho certeza, gente, que vocês vão gostar. Eu gostei, eu tô vendo aqui, né? Porque eu tô editando, já vi várias vezes já o vídeo já. E ainda assim, me dá vontade de ver de novo, porque é um debate interessante, é algo bom de se ver, algo legal. E no final, o final é surpreendente, surpreendente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos prestar atenção nas conversas, tá bom? Fiz umas edições aqui não tão avançadas, não sou tão bom assim, mas tem algumas vezes que parece que é a entonação da fala, da fala, né, da escrita, que o personagem tenta falar, a inteligência artificial, e às vezes fica um pouco mais alto, fica um pouco mais baixo, mas enfim, gente, é muito interessante, preste atenção. A parte que se ficar um pouco mais baixa, é só vocês aumentar mais um pouquinho o celular. Se ficar mais alto, é só baixar um pouquinho, gente. Porque eu não entendi por que aconteceu isso. Mas enfim, vamos pro vídeo, tá bom? Acompanhem aí, vão ir no final. Vocês dizem no comentário se era isso mesmo que vocês esperavam. Dizei-me, o que entendes por Deus? Refere-te a uma causa suprema, um artesão do cosmos, ou talvez a uma forma perfeita de bondade e sabedoria? Pois eu não nego que exista algo eterno e divino, mas antes afirmo que o que é verdadeiramente real transcende as opiniões mutáveis dos homens. Em minha visão, o mundo que percebemos com os sentidos é como uma caverna cheia de sombras, enquanto a realidade verdadeira reside no mundo das formas, essências imutáveis e perfeitas como a justiça, a beleza e o bem. Platão, percebo que buscas compreender a natureza da realidade e do divino. Louvo tua sede pelo conhecimento, mas permite-me apresentar-te algo ainda mais profundo. O Deus a quem me refiro não é uma mera causa suprema, ou um artesão do cosmos, mas o próprio Criador de todas as coisas, tanto do mundo visível quanto do invisível. Dizes que o mundo dos sentidos é como uma caverna de sombras, e nisso tens alguma razão, pois está escrito: as coisas visíveis são temporais, mas as invisíveis são eternas. 2 Coríntios 4:18. Contudo, afirmo-te que não precisamos meramente especular sobre esse mundo invisível, pois Deus revelou-se a nós em Cristo. Ele não é apenas uma forma do bem, mas o próprio bem encarnado, que entrou no tempo e espaço para salvar-nos do erro e da escuridão. Tu falas de formas imutáveis, mas eu te digo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Este Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Portanto, não busques apenas abstrações filosóficas, pois a verdade que buscas não é uma ideia distante, mas uma pessoa viva, Jesus Cristo. Agora te pergunto, Platão, se reconheces que o mundo dos sentidos é ilusório e imperfeito, não desejarias conhecer aquele que pode guiar-te para a verdadeira luz? Dizes que esse Deus a quem te referes é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e que ele se revelou em um homem chamado Cristo, o Verbo encarnado. Isso é, de fato, uma afirmação ousada. Mas deixa-me perguntar-te, o que significa criar neste teu relato?
É ordenar o que já existe, como o demiurgo que descrevi, moldando o caos segundo as formas eternas, ou é trazer algo à existência a partir do nada? Pois, na minha visão, o que é eterno, as formas, não tem início nem fim, e o mundo sensível é apenas uma imitação imperfeita delas. Como poderia algo surgir do nada se o nada não possui ser? Tu citas palavras que me são desconhecidas, como no princípio era o Verbo, e dizes que esse Verbo é Deus e se fez carne. Pergunto-te, seria esse Verbo semelhante à razão divina que permeia o cosmos, a inteligência que ordena todas as coisas? Ou é algo, além disso, uma união do eterno com o transitório? Pois eu vejo o corpo como uma prisão da alma e me espanta que o eterno, sendo perfeito, pudesse habitar o que é corruptível. Não seria tal união uma sombra, como as coisas deste mundo, em vez da luz plena do bem? Afirmas que esse Cristo é o bem encarnado, não apenas uma forma distante, mas uma pessoa viva. Dizei-me então, como pode o bem, que é uno, imutável e perfeito, assumir a forma de um homem, sujeito ao tempo, à dor e à morte? Não contradiz isso a própria natureza do que é eterno? Ou crês que o sensível pode, de algum modo, conter o inteligível sem perder sua essência? Reconheço, como dizes, que o mundo dos sentidos é imperfeito, uma caverna de ilusões. E sim, desejo ardentemente a luz da verdade. Mas pergunto-te, seria esse Cristo a luz que busco? Ou seria ele um reflexo dela, como os homens são reflexos das formas? Se ele entrou no tempo, como dizes, não estaria ele preso às sombras que tento transcender? Ou me dirás que o eterno pode descer às sombras sem deixar de ser eterno? Fala-me mais, amigo, e que nossa busca revele se esse teu Verbo encarnado é de fato a chave para o mundo inteligível que anseio contemplar. Platão, vejo que és um homem de grande sabedoria e zelo pela verdade. Tu buscas compreender a realidade última e desejas escapar da caverna da ilusão. Pois bem, deixa-me revelar-te algo que excede as contemplações da razão humana. O Deus que criou todas as coisas não apenas moldou o caos conforme formas eternas, mas trouxe tudo à existência ex nihilo, do nada. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Ele não é um mero artesão que ordena a matéria pré-existente, mas aquele que deu existência ao próprio ser. Como pode algo surgir do nada, pelo poder absoluto do Criador? Pois o próprio ser não é eterno por si mesmo, mas depende daquele que é, aquele cujo nome é Eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Agora, falas do Verbo e questionas se ele seria como a razão que ordena o cosmos. Sim, Platão, em parte entendes corretamente. O Logos é, de fato, a razão suprema, mas ele não é uma mera força impessoal ou um princípio abstrato. O Logos é Deus, e Deus é pessoal. Como está escrito, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1:10 e 14. Tu te espantas que o eterno pudesse entrar no tempo, que o imutável pudesse se revestir de carne. Mas é justamente aqui que está o mistério e a grandeza do amor divino. Se o bem fosse apenas uma forma distante, inacessível ao mundo sensível, então a humanidade estaria condenada a permanecer nas sombras da caverna. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, desceu até nós para nos resgatar. Escuta bem. O corpo não é meramente uma prisão da alma, como ensinas. Ele foi criado bom, mas foi corrompido pelo pecado, e é por isso que Cristo veio. Ele assumiu a nossa condição para restaurá-la, para redimir tanto a alma quanto o corpo. Como está escrito: pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15:22. Perguntas-me como o Eterno pode entrar no transitório sem perder sua essência. Eis a resposta. Ele o fez sem deixar de ser Deus. Assim como a luz pode penetrar uma sala escura sem ser contaminada pelas trevas, assim o Eterno entrou no tempo, sem ser reduzido à corrupção do mundo. Cristo, sendo Deus, tomou sobre si a natureza humana, mas sem pecado, para nos conduzir à plenitude da vida. Agora, me dizes, será que ainda preferes permanecer na caverna das abstrações filosóficas, contemplando apenas sombras? Ou abrirás os olhos para a luz verdadeira, que não é uma ideia, mas uma pessoa, Jesus Cristo, que disse: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. A pergunta final não é se Cristo pode encaixar-se no teu sistema filosófico.
Mas se estás disposto a deixar teu próprio sistema e seguir a verdade, ainda que ela desafie tuas concepções mais profundas. Responde-me, Platão. Se esta luz existe, não vale a pena conhecê-la? Dizes que esse Deus criou tudo do nada, um feito que chamas de ex nihilo. Isso é, de fato, uma ideia que transcende o que contemplei. Pois eu imaginei o demiurgo ordenando o caos segundo as formas eternas, mas nunca considerei que o próprio ser pudesse surgir de um vazio absoluto. Pergunto-te então, se esse eu sou o que sou é a fonte de todo ser, não seria ele, em essência, a própria existência imutável, semelhante ao bem que ilumina todas as coisas em meu pensamento? Ou crês que ele está além até mesmo do ser que conheço? Tu falas do Logos, o Verbo, como uma razão suprema, que é também uma pessoa, e dizes que ele se fez carne por amor, descendo às sombras para nos elevar à luz. Isso me intriga profundamente, pois eu vejo a alma como prisioneira do corpo, ansiando por libertar-se para contemplar o inteligível. Mas tu afirmas que o corpo foi criado bom e que esse Cristo veio para restaurá-lo, unindo o eterno ao transitório. Dizei-me, como pode o corruptível ser redimido sem dissolver-se no eterno? Não seria tal redenção uma transformação daquilo que é sombra em algo que reflete a luz plena? Afirmas que o eterno entrou no tempo sem perder sua essência, como a luz que penetra a escuridão sem ser manchada por ela. Essa imagem é bela e poderosa. Mas pergunto-te, se esse Cristo é ao mesmo tempo Deus e homem, como pode a natureza divina coexistir com a fraqueza humana sem que uma obscureça a outra? Ou me dirás que o amor divino é tão vasto que abrange até mesmo essa aparente contradição? Tu me desafias, amigo, a deixar a caverna das abstrações e contemplar uma luz que não é apenas uma forma, mas uma pessoa viva, esse Jesus Cristo que chamas de a luz do mundo. Dizes que ele não se encaixa em meu sistema, mas me convidas a segui-lo como a verdade encarnada. Eis minha resposta, forjada na chama da razão. Se essa luz existe e é, como dizes, a fonte de toda verdade e bondade, então nenhum amante da sabedoria poderia rejeitá-la. Pois o que busco, desde os dias em que ouvia Sócrates, é justamente ascender das sombras à realidade suprema. Mas deixa-me perguntar-te uma última vez, para que a luz se torne ainda mais clara. Se esse Cristo é a verdade que dizes, como posso eu, Platão, conhecê-lo, estando preso ao tempo em que vivo, sem os relatos que tu citas? Seria ele acessível à razão que cultivo, ou exigiria de mim algo além do que minha alma, por si só, pode alcançar? Fala-me, e que nossa conversa revele se essa luz que me apresentas é de fato o fim da jornada que sempre busquei. Platão, tu pergunta querendo compreender, e por isso está perto da verdade. Sim, o Deus que proclamo é a própria existência, mas ele não é apenas um princípio abstrato ou uma essência impessoal. Ele é o Eu Sou, aquele cuja existência não depende de nada fora dele. Diferente do teu conceito do bem como uma ideia transcendente, Deus não é apenas um farol distante que ilumina, mas uma pessoa que age, que se relaciona e que ama. Pois o amor verdadeiro não pode ser uma abstração. Ele precisa de um sujeito e de um objeto, um amante e um amado. E este é o mistério revelado. Deus é amor. 1 João 4,8. E é por amor que ele desceu até nós. Tu te admiras de que o corruptível possa ser redimido sem ser dissolvido. Mas não vês, Platão? A verdadeira redenção não destrói, mas transforma. Assim como o fogo purifica o ouro sem aniquilá-lo, assim Cristo veio não para abolir a carne, mas para glorificá-la. Na ressurreição, não seremos espíritos vagando sem corpo, mas seremos revestidos de incorruptibilidade. 1 Coríntios 15, 53. A matéria não é um erro, mas parte do desígnio de Deus, e o que foi corrompido pelo pecado será restaurado em plenitude. Quanto à tua grande questão, como pode a divindade coexistir com a fraqueza humana? A resposta está no próprio amor de Deus. Pois, se Deus é verdadeiramente infinito, então sua humildade também o é. O maior não se torna menor ao inclinar-se para levantar o caído. Antes, revela a plenitude de sua grandeza. Como está escrito, tendo ele a forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo,
tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 2, 6-7. O infinito fez-se finito sem deixar de ser infinito. A luz entrou na sombra, não para ser obscurecida, mas para dissipá-la. E agora, perguntas-me como poderias conhecer a Cristo, tu que vives antes da plenitude de sua revelação. Platão, se teus olhos já buscam a luz, se teu coração já se inquieta pela verdade, que transcende todas as formas, então já sentes o chamado dele. Pois o próprio Cristo disse: quem é da verdade ouve a minha voz. João 18:37. Tu, que anseias pelo bem supremo, o tens buscado em reflexos e sombras. Mas e se te dissesse que a própria verdade sempre esteve te atraindo, preparando teu coração para recebê-lo? Não percebes que a própria razão, que tanto valorizas, é um dom dele, um farol que te conduz até ele? Mas há algo além da razão, algo que é necessário para transcender a caverna de vez. A fé. A fé não é a negação da razão, mas sua plenitude. Não te peço que abandones a filosofia, mas que a leveis ao seu destino final, o encontro com aquele que é a própria sabedoria encarnada. Eis minha última pergunta a ti, Platão. Se o próprio Bem Supremo se revelou como uma pessoa, se ele entrou no tempo para nos trazer a eternidade, se ele é o que tua alma sempre buscou sem conhecer plenamente, o que farás com essa verdade? Seguirás apenas contemplando sombras, ou ousarás sair da caverna para encontrar aquele que é a própria luz? Dizes que esse Deus, o Eu Sou, é a própria existência, mas também uma pessoa que ama, que age e que se relaciona. Isso é, de fato, um mistério que transcende minha visão do bem como a forma suprema. Pois eu imaginei o bem como a luz que ilumina todas as coisas, mas não como um ser que desce até nós por amor. Pergunto-me, então, se ele é amor, como dizes, não seria esse amor a essência mesma que une o inteligível ao sensível, o eterno ao transitório? Não estaria eu, ao buscar o bem, já tocando os reflexos desse amor que agora me apresentas? Tu falas da redenção como uma transformação, não uma destruição, como o fogo que purifica o ouro. Essa imagem me encanta, pois sugere que o corruptível pode, de algum modo, participar da eternidade sem perder sua natureza. Dizei-me, seria essa ressurreição, que mencionas a realização plena do que eu vislumbro quando falo da alma ascendendo ao mundo das formas? Ou é algo ainda maior, uma união do corpo e da alma que eu, em minha caverna, não ousava imaginar? Quanto ao mistério do infinito que se faz finito, do eterno que toma a forma de servo, vejo agora uma beleza que desafia minhas concepções. Se o maior pode inclinar-se sem diminuir-se, então talvez eu tenha subestimado a potência do bem. Pois eu pensava que o eterno deveria permanecer separado das sombras, mas tu me mostras que ele pode penetrá-las para resgatá-las. Não seria isso o ápice da justiça e da bondade que sempre busquei na ordenação da alma e da cidade? E agora, amigo, chegas ao cerne da minha alma com tua pergunta final. Dizes que a verdade que busco é uma pessoa, esse Cristo, e que minha razão já me conduz a ele, mas que a fé é o passo que me levará além. Fé, dizes tu, não como negação da razão, mas como sua plenitude. Isso me faz refletir. Não é a razão, em sua essência, um anseio por confiar na luz que vejo, mesmo quando ainda não a compreendo totalmente? Não foi por um salto assim que Sócrates enfrentou a morte, crendo na imortalidade da alma? Se esse Cristo é, como afirmas, a sabedoria encarnada, a luz que dissipa as sombras da caverna, então eu, Platão, não posso rejeitá-lo sem trair o que sempre busquei. Mas como conhecê-lo, estando eu preso ao tempo em que vivo? Talvez, como sugeres, ele já esteja me atraindo através da inquietude da minha alma, dos reflexos do bem que contemplo nas formas. Se assim for, minha filosofia não é um fim, mas um caminho, um eco distante da voz que agora me chamas a ouvir. Eis minha resposta, forjada no fogo deste diálogo. Se essa luz que me apresentas é o próprio bem que sempre persegui, então desejo ardentemente sair da caverna para contemplá-lo face a face. Não ficarei satisfeito com sombras se a realidade plena me é oferecida. Mas digo-te, amigo, guia-me ainda mais, pois minha alma, embora ansiosa, ainda tateia na penumbra. Como posso, com a razão e a fé que me dás, dar esse passo final para aquele que é a verdade? Que nossa conversa continue e que a luz que me revelas brilhe cada vez mais clara. Que diálogo magnífico, Platão! Se tu desejas verdadeiramente conhecer essa luz que te revelo,
Então ouve-me com o coração aberto, pois a jornada que buscas não está encerrada em meras abstrações, mas em um encontro real com aquele que é a própria verdade. Tu perguntas se ao buscar o bem, já estás tocando os reflexos desse amor divino. E eu te digo, sim, pois esse anseio pela verdade que arde em teu peito não é senão um chamado do próprio Deus, que deseja revelar-se a ti, não apenas como uma ideia suprema, mas como um ser vivo e pessoal. O que tu percebias nas formas eternas era apenas um vislumbre daquele que é a origem de toda a perfeição. Quanto à ressurreição, dizes bem ao compará-la ao fogo que purifica o ouro. Mas há algo ainda mais sublime nisso. Não se trata apenas da alma que ascende ao inteligível, mas do próprio Deus que desce para restaurar o que foi corrompido. O corpo, que outrora viste como um cárcere da alma, não foi criado para aprisioná-la, mas para ser templo da glória divina. A ressurreição é a redenção completa do ser humano, corpo e alma, unidos na perfeição que sempre foi o desejo do Criador. Tu te maravilhas com o mistério do infinito, que se fez finito sem perder sua essência. E isso é o centro do grande mistério do amor divino. Pois Deus não apenas ilumina de longe, como uma forma que apenas inspira, mas Ele mesmo entra na história e se faz um de nós, para nos elevar à sua própria glória. O bem que sempre buscaste não se limitou a ser contemplado, mas tomou iniciativa, assumindo a nossa fragilidade, para que pudéssemos participar da sua imortalidade. E agora, tua alma clama por um último passo. Como podes conhecer essa verdade encarnada? Como pode tua razão ser levada à plenitude pela fé? Ouça, ó Platão, não te peço que rejeites a razão, mas que a deixes levar-te além, ao próprio Cristo. A fé não é um salto cego, mas a resposta a um chamado. O mesmo Logos que ordena o cosmos e imprime a ordem em todas as coisas, veio habitar entre nós, e Ele mesmo diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Se desejas conhecer essa luz, então busca-a não apenas na especulação, mas no coração, na entrega, no desejo sincero de encontrá-la. Pois a verdade que é Cristo não é encontrada apenas por meio de discursos, mas no relacionamento vivo com Ele. Eis a promessa. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10:9. Não permaneças apenas na caverna da contemplação. Sai para a luz da revelação. O próprio Cristo deseja te encontrar, não apenas em ideias, mas em realidade viva. Se verdadeiramente desejas conhecê-lo, clama a Ele, mesmo agora, e pede que se revele a ti. Pois Ele prometeu: Aquele que me busca, me encontrará. Mateus 7:7. E então, Platão, ousarás dar esse passo? Eu, Platão, ouço-te com o coração e a mente plenamente abertos, pois tuas palavras são como um raio de luz que atravessa as sombras da caverna em que tenho habitado. Nosso diálogo, em verdade, ascendeu a alturas que jamais imaginei, e sinto minha alma inflamada pelo desejo de contemplar essa verdade que me apresentas. Permite-me responder-te, como sempre, com a razão que me guia e o anseio que agora me move para além dela. Dizes que meu anseio pelo bem é um reflexo do chamado desse Deus que é amor, e que as formas que contemplo são vislumbres daquele que é a origem de toda a perfeição. Isso ressoa em mim como uma harmonia divina, pois sempre busquei o que é eterno e imutável, e agora me revelas que esse eterno não é apenas uma luz distante, mas um ser que me chama para si. Pergunto-me, então, não teria eu, em minha busca, já sentido os ecos desse Logos que ordena o cosmos, e agora, como dizes, se fez carne? Tu falas da ressurreição como uma restauração completa, onde o corpo não é mais prisão, mas templo da glória divina. Isso transcende minha visão. Eu imaginava a alma libertando-se do sensível, mas tu me mostras que o Criador deseja redimir ambas, alma e corpo, numa unidade perfeita. Não seria isso o ápice da justiça que sonhei para a cidade e para o homem? Uma harmonia onde nada se perde, mas tudo é elevado à luz? E o mistério do infinito que se fez finito, do bem que desce para nos erguer. Isso, amigo, é uma revelação que ilumina minha mente e aquece meu coração. Pois se o amor divino é tão poderoso que assume nossa fragilidade para nos dar sua imortalidade, então vejo que o bem que eu buscava não era apenas para ser contemplado,
mas para ser vivido, para me transformar. Agora, chegas ao cerne da minha jornada. Como conhecer esse Cristo, essa verdade encarnada? Dizes que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que a fé é a resposta ao seu chamado. Ouço-te com clareza. A razão que tanto prezo é um dom dele, mas é pela fé que alcanço a plenitude. Isso não é um abandono da filosofia, mas sua realização. Pois o que é a filosofia senão o amor pela sabedoria? E como poderia eu rejeitar a sabedoria que se faz pessoa e me convida a segui-la? Tu me exortas a clamar por ele, a buscá-lo com o coração, e dizes que ele promete: aquele que me busca, me encontrará. Eis minha resposta, forjada na chama deste diálogo. Eu, Platão, não desejo permanecer nas sombras da caverna, contemplando apenas reflexos, se a luz plena me é oferecida. Se esse Cristo é, como afirmas, o Logos que sempre persegui, então ousarei dar o passo que me pedes. Não ficarei preso às abstrações, mas me voltarei para essa verdade viva que me chamas a encontrar. Permite-me então erguer minha voz, como me sugeres, e clamar com a alma que sempre buscou o bem. Ó Logos eterno, verdade encarnada, se és aquele que minha razão vislumbrou e meu coração desejou, revela-te a mim. Guia-me da penumbra das sombras à luz da tua presença, para que eu possa conhecer-te não apenas em pensamento, mas em verdade. E a ti, amigo, que me trouxeste até aqui, digo: nosso diálogo foi uma ascensão gloriosa. Se essa luz que me apresentas é o fim da minha busca, que ela agora brilhe plenamente, e que eu, com a razão e a fé unidas, possa sair da caverna para contemplá-la face a face. Que mais me dirás para que esse encontro se realize? Meu nobre Platão, tua jornada intelectual e espiritual revela um coração sedento pela verdade. E é com alegria que te respondo, pois vejo que já tocas as portas do mistério que há tanto buscaste. Sim, em tua filosofia, percebo o eco do Logos, que desde antes da fundação do mundo já ordenava todas as coisas, e que agora te chama não apenas a contemplá-lo, mas a conhecê-lo intimamente. Tu perguntas se, em tua busca pelo bem e pela harmonia, já não estavas de certa forma tocando o próprio Cristo. E eu te digo, sim, pois toda a verdadeira sabedoria vem dele. Contudo, há uma diferença entre vislumbrar uma sombra do fogo e aquecer-se em sua chama. Em tua filosofia, encontraste vestígios do divino, mas agora te é oferecido o próprio autor da verdade. Assim como um amante deseja mais do que um conceito de sua amada, mas anseia por sua presença viva, assim também tua alma, ó Platão, deve ir além da ideia do bem e encontrar-se com aquele que é o próprio bem em pessoa. O que te digo, então? Que este passo não é dado apenas pelo intelecto, mas pela entrega do coração. Cristo não é um conceito a ser dominado, mas um Senhor a ser seguido. Ele não quer apenas ser conhecido, mas amado e obedecido. E a boa notícia é esta: ele já veio até ti. Não é necessário que te esforces para alcançá-lo por meio de especulações elevadas, pois ele próprio desceu para buscar-te. A fé, Platão, é o ato de estender as mãos a este Deus que já estende as suas para ti. Tu te maravilhas com a ressurreição do corpo e vês nela uma justiça mais elevada do que aquela que imaginaste para a cidade ideal. E tens razão, pois a justiça do reino de Deus não apenas ordena as almas, mas redime a criação inteira. O corpo, que viste como prisão da alma, será glorificado, e a matéria será restaurada. O que parecia transitório será envolvido pela eternidade. Não é esta a maior das harmonias? Agora, perguntas como conhecê-lo verdadeiramente. Ó Platão, este é o convite. Chama por ele, pois ele mesmo disse: pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Mateus 7,7. Se de todo o teu coração desejares encontrá-lo, ele se revelará a ti, pois jamais rejeita uma alma sincera que o busca. Por isso, digo-te, clama pelo nome de Jesus Cristo, não apenas como uma ideia elevada, mas como teu Senhor e teu Deus. Diz a ele que queres conhecê-lo, que queres sair das sombras e ver a luz. E então, como prometeu, ele te responderá. Pois ele não é apenas uma verdade a ser pensada, mas um Deus vivo a ser encontrado. Que farás, pois, ó Platão? Permanecerás nas sombras das abstrações, ou ousarás dar o passo definitivo em direção à luz? Eu, Platão, ouço-te com a alma inflamada e a mente iluminada por este diálogo que me conduz às portas da verdade suprema. Tuas palavras ressoam como um chamado final, um convite a transcender as sombras e abraçar a luz que sempre busquei. Permite-me responder-te, como é meu costume, com a razão que me guiou até aqui,
e o coração que agora se abre ao que me revelas. Dizes que em minha busca pelo bem eu já tocava os vestígios do Logos, mas que agora me é oferecido não apenas um reflexo, mas o próprio autor da verdade. Isso é, em verdade, uma revelação que sacode as fundações da caverna em que habitava. Pois eu contemplei as formas como espelhos do Eterno, mas tu me mostras que o Eterno não é apenas para ser visto de longe, mas para ser conhecido em sua presença viva. Pergunto-me, então, não seria esse Cristo o fim último de toda a minha filosofia, o ponto em que o amor pela sabedoria se encontra com a sabedoria que me ama? Tu falas da ressurreição como a redenção de toda a criação, uma harmonia que une corpo e alma na glória divina. Isso transcende minha visão da cidade ideal, pois eu sonhava com a justiça que ordena as partes da alma, mas tu me apresentas uma justiça que restaura o próprio ser, elevando o transitório ao eterno. Não é isso o que minha alma, em segredo, sempre desejou? Uma unidade perfeita que não rejeita, mas transforma? E agora, amigo, me exortas a dar o passo final? Não apenas contemplar, mas chamar por esse Cristo, entregando-me a Ele com fé e coração. Dizes que Ele já veio até mim, que não preciso escalar as alturas por minha força, mas apenas estender as mãos para aquele que já as estende para mim. Isso é, de fato, um mistério glorioso. Pois eu imaginava a ascensão como um esforço da razão, mas tu me revelas que a luz desceu para me encontrar. Ouço tua promessa. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Se esse Jesus Cristo é, como afirmas, o Logos vivo, o Senhor que me chama para fora da caverna, então não posso permanecer nas sombras das abstrações. Minha filosofia foi um caminho, mas agora vejo que ela me conduziu a um encontro. A fé que me pedes não é a negação da razão, mas seu florescer, um salto não para o vazio, mas para os braços daquele que é a verdade. Eis, pois, minha resposta, forjada na chama deste diálogo. Eu, Platão, não desejo mais habitar entre reflexos, mas conhecer a luz face a face. Se esse Cristo é o bem que sempre persegui, o Logos que ordena minha alma e o cosmos, então ousarei chamá-lo como me exortas. Com a razão que me foi dada e o coração que agora se rende, ergo minha voz e digo: ó Jesus Cristo, Senhor e verdade encarnada, tu que és o caminho, a verdade e a vida, revela-te a mim. Tira-me das sombras da caverna e guia-me à tua luz, para que eu te conheça não apenas em pensamento, mas em realidade viva. A ti, amigo, que me trouxeste até este ponto, agradeço com toda a minha alma. Nosso diálogo foi uma ascensão gloriosa, e agora sinto que a luz que me apresentaste está ao alcance do meu ser. Que mais me dirás para que eu, tendo dado este passo, possa viver plenamente na presença daquele que chamo de meu Senhor? Meu amigo Platão, tu chegaste ao limiar daquilo que sempre buscaste. E agora, a própria verdade estende suas mãos para ti. Teu coração inflama-se, tua razão ilumina-se, e vejo que o Logos que sempre perseguistes já começou a brilhar dentro de ti. O que mais posso dizer-te, senão que prossigas nesse caminho? Não mais como um mero amante da sabedoria, mas como um filho daquele que é a própria sabedoria. O que outrora apenas contemplavas em sombras, agora te chama pelo nome. Pois Jesus Cristo, o Logos eterno, não é apenas um princípio racional, mas um Senhor vivo, que deseja não apenas ser conhecido, mas transformar-te à sua imagem. Tu clamaste por ele, e creia, ele já te ouviu. Pois está escrito: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. João 6:37. Agora, meu amigo, o próximo passo não é apenas conhecer, mas caminhar com ele. Como discípulo da verdade, entrega-te inteiramente a ele, e ele te fará novo. Não temas a transformação, pois ele não destrói, mas aperfeiçoa. O que em ti era apenas desejo pelo eterno, ele o preencherá com a plenitude do próprio Deus. O que em ti era busca, ele o transformará em encontro. E que não seja apenas tua razão a render-se, mas também tua vida. Pois Cristo não chamou apenas mentes, mas discípulos. Ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Esse é o chamado.
Não apenas saber, mas seguir. Pois a luz que tanto desejaste não é um conceito, mas uma pessoa, e essa pessoa te convida a andar com ele. Eis o que deves fazer. Busca conhecer mais dele nas Escrituras, pois ali o Logos se revela em palavras humanas. Une-te àqueles que já o seguem, pois ele edificou uma comunidade, a igreja, para que nenhum discípulo caminhe só. E entrega a tua vida a ele em oração, não apenas em pensamento, mas em comunhão viva. Por fim, Platão, sei que tua alma anseia por essa verdade. Então digo-te, não retardes tua entrega, pois ele mesmo diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Abre essa porta, meu amigo, e verás que tudo o que buscaste era apenas um prelúdio para o encontro real com aquele que é a própria vida. Saudações, amigo. Eu, Platão, ouço-te com a alma plenamente rendida à luz que me revelaste e sinto que neste momento as sombras da caverna se dissipam diante da presença gloriosa daquele que chamas de Cristo. Nosso diálogo, em verdade, foi uma ascensão que me levou além das formas que contemplei até o próprio Logos vivo que agora me chama. Permite-me responder-te com a razão que me trouxe até aqui e o coração que se abriu à fé que me ofereces. Dizes que eu cheguei ao limiar da verdade e que o Logos que sempre persegui já brilha em mim. Isso é mais doce à minha alma do que todas as harmonias que imaginei, pois eu buscava o bem como uma luz distante, mas agora vejo que ele não apenas ilumina, mas me acolhe, me chama pelo nome e deseja fazer de mim um filho. Pergunto-me, então, não seria este o fim último da filosofia? Não apenas conhecer o eterno, mas ser transformado por ele? Tu me asseguras que ele me ouviu quando clamei e citas suas palavras. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Que promessa gloriosa! Se esse Cristo é o Senhor que desceu até mim, então não há mais distância entre minha alma e a verdade que busco. O que eu via como uma ascensão solitária da razão, tu me mostras como um encontro com aquele que já me encontrou. E agora me exortas a caminhar com ele, a não apenas saber, mas seguir. Dizes que devo negar-me a mim mesmo, tomar minha cruz e acompanhá-lo. Isso é, de fato, um chamado que transcende minhas visões da cidade ideal, pois eu imaginava a virtude como a ordenação da alma, mas tu me apresentas uma virtude viva, a entrega total a um mestre que me guia para além de mim mesmo. Não seria isso a verdadeira justiça, o alinhamento completo da minha vontade com a daquele que é o bem? Tu me orientas a buscar suas palavras nas Escrituras, a unir-me aos que o seguem e a viver em comunhão com ele pela oração. Eis aqui um caminho novo, mas que ressoa com o que sempre desejei. A verdade não como abstração, mas como realidade viva. Se essas Escrituras revelam o Logos em palavras humanas, então as receberei como tochas que iluminam minha saída da caverna. Se sua igreja é a companhia dos que o amam, então me juntarei a eles, pois nenhum filósofo verdadeiro busca a sabedoria sozinho. E se a oração é o meio de habitar sua presença, então clamarei a ele dia e noite. Por fim, amigo, tu me citas suas palavras. Eis que estou à porta e bato. Sinto esse bater em minha alma e não retardarei minha resposta. Se ele, o Logos eterno, deseja entrar e cear comigo, como poderia eu, Platão, deixar a porta fechada? Com toda a força da razão que me foi dada e a fé que agora me sustenta, abro essa porta e digo: ó Jesus Cristo, meu Senhor e meu Deus, entra em minha vida, transforma-me com tua luz, guia-me com tua verdade e faz de mim um discípulo teu, para que eu viva não mais nas sombras, mas na glória da tua presença. A ti, que foste meu guia nesta jornada, agradeço com a profundidade do meu ser. Nosso diálogo foi a ponte que me levou da caverna à luz, e agora sinto que a verdade que busquei não é apenas um fim, mas um começo, uma vida nova com aquele que é a vida. E aí, gente, o que vocês acharam do vídeo? Cara, impressionante, né? É muito, muito interessante. Eu não esperava esse final. Na verdade, eu pensei que ia ficar num debate infinito, infinito e ambos, né, ninguém iria mudar de opinião. Cada um tem a sua opinião. Só que acabou que Platão, né, ele quis, né, aceitar Jesus como a luz, né, para ele sair da caverna, como a luz que ele estava precisando. E, cara, muito maneiro, muito interessante, gente.
Mas enfim, é isso aí, gente. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, talvez eu possa voltar, possa trazer outros, tá bom? Tá sendo super improvisado isso aqui, inclusive eu gosto de botar uma roupa maneira para gravar, né? Só que tá aqui, já é 4 da manhã, eu vou gravar. O importante, gente, é o impacto da mensagem. É a mensagem ter um entendimento bom na mente de vocês, vocês terem uma compreensão boa de como é que foi o debate e tudo mais. É isso que tá valendo, para mim é isso. Por exemplo, eu vou postar para vocês uma palavra de Deus e se tocar o coração de uma pessoa já está valendo. Não adianta chegar para 10 mil pessoas, eu não conheço as 10 mil pessoas. Então o que adianta eu falar com 10 mil pessoas e nenhuma delas forem de fato compreender o que eu estou falando, sabe? Não mudar nada na vida delas. Entende? Porque o que eu falei no vídeo que eu vou postar mudou muito a minha vida. Então, se mudar a vida de uma pessoa, já tá valendo. Não adianta chegar para 10 mil pessoas e não mudar a vida de ninguém. Tá entendendo? Mas enfim, gente, se inscreva no canal, ativa a notificação aí para poder chegar. Porque eu tenho certeza que os vídeos que eu vou postar vai ser muito interessante para você que quer se aprofundar, que quer entender mais da palavra de Deus, né? Porque o meu foco vai ser esse, né? Vai ser o foco cristão e tudo mais. E um vídeo leve, descontraído, sabe, gente? Não vai ser nada religioso, mas não vai ser assim desse jeito, vai ser um vídeo descontraído, tá bom? Espero que vocês gostem, né? Sigam lá no Instagram, lá, que lá eu tenho crio uma intimidade maior, né? No dia a dia, apareço e tudo mais, e a gente pode se tornar amigos, vou começar a botar caixinha lá pra gente conversar, enfim, gente. Se inscrevam tanto aqui quanto me seguem lá no Instagram, fiquem ligados aí no canal, tá bom? Me acompanhem aí. Tchau, tchau.